Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia, ou se estivesse no tablet ou no seu smartphone, onde você estiver, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Bispo e Pastor de nossas almas, te louvamos, te rendemos graças e separamos esse tempo agora para sermos ministrados através da Tua palavra, ministrados pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito, em um nome santo, excelso e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, vem agora falar aos nossos corações. Fala com aflito, fala com cansado, renova as forças do cansado, levanta o caído. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite nós possamos receber de Ti uma palavra rema, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de um triunfo espiritual. Uma vez que não entendemos o sentido espiritual da vida, precisamos de pessoas para nos ensinar, para nos auxiliar e para nos explicar como interpretar determinadas passagens bíblicas, como por exemplo, Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 28. Geralmente, nessa época, as pessoas costumavam ler em voz alta. E certamente Filipe ouviu o eunuco lendo Isaías. A passagem da escritura bíblica era Isaías 53, versículos 7 e 8. Ela descreve alguém que sofreu em silêncio, a quem foi negado justiça e foi morto. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Atos capítulo 8, versículo 29 a 31. Quando Jesus fala para a mulher samaritana sobre a água viva e ela não entende, o que aconteceu? Jesus mudou o rumo do diálogo, Jesus mudou o rumo da conversa e mostrou-lhe a necessidade daquela mulher como pecadora. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando Jesus fala sobre a água viva e a mulher samaritana não entende, o que acontece? De pronto Jesus muda o rumo da conversa e começa a mostrar-lhe a necessidade daquela mulher como pecadora, que ela precisava, que ela necessitava naquele momento. É exatamente isso que acontece quando Jesus está falando algo para nós, mas nós não entendemos. O que acontece? Ele nos cerca de todos os lados, envia pessoas que nunca vimos na nossa vida, pessoas que vêm ao nosso encontro a falar coisas que nunca ouvimos, seja no trabalho, seja na parada de ônibus, seja no sinal, seja em casa. Alguém toca a campainha ou bate na sua porta e vem falar exatamente aquilo que Deus está falando para você, mas você não está conseguindo entender. Jesus fala com você, você não entende. Então, nesse momento, Deus nos cerca por todos os lados e envia pessoas que nunca vimos em nossa vida para falar coisas que jamais ouvimos
E essas pessoas vêm despertar em nós o desejo de entender que realmente Deus está nos falando. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você nesta noite é quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 8, tá? Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Percebe-se que não era comum os homens daquela época abordar ou conversar com mulheres. É exatamente neste momento que Jesus quebra o silêncio. Ele interrompe o silêncio, pedindo água para beber. Aquela mulher estava equipada para tirar água. Considerando que a aldeia de Sicá tinha água, é bem provável que a caminhada solitária dessa mulher samaritana ao poço de Jacó fosse devido a uma espécie de ostracismo imposto pelas mulheres daquela comunidade. Por quê? Porque certamente essa mulher, ela era discriminada. Ela era uma mulher que não era benquista na comunidade, no seio da sociedade. Era um afastamento imposto ou voluntário de alguém de suas funções ou de um grupo da comunidade. Ela era discriminada e rejeitada. É o que se indica, porque em Sicá tinha água. Não havia precisão dela ir até o poço de Jacó para pegar água. O pedido de Jesus era um pedido natural? Sim, claro que era um pedido natural. Ele se encontrava cansado. Ele estava cansado e com sede. E naquele momento, o pedido de Jesus introduz uma conversa, um diálogo. O silêncio é quebrado, o silêncio é interrompido. Dê-me um pouco de água. Duas coisas chamam a atenção da mulher samaritana. Duas coisas vai chamar a atenção da mulher samaritana e a deixa admirada. São elas: primeiro, o fato de Jesus fazer tal pedido a uma mulher, pois os rabis evitavam qualquer contato com mulheres em público. Segundo, o fato de Jesus estar falando com alguém que era samaritano. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Para explicar sua admiração, o escritor acrescenta a observação que os judeus não se associavam com os samaritanos. Gostaria de chamar sua atenção para um ponto muito importante, para um ponto muitíssimo importante. Jesus propôs à mulher samaritana que recebesse a ele e a sua dádiva sem nenhuma mudança de vida como pré-requisito. Eu vou repetir. Isso aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é muito importante. Jesus propõe para aquela mulher para que ela o recebesse a sua dádiva também. Porém, sem nenhuma mudança de vida como pré-requisito. Jesus não exige mudança de vida nesse momento para essa mulher. Porém, depois que ela cresce e por haver crido, seu estilo de vida seria transformado. Seu estilo de vida seria transformado. Por que isso me chamou a atenção? Porque em dado momento queremos colocar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Porque em determinado momento de nossas vidas, exigimos das pessoas aquilo que nem mesmo nós fazemos. Queridos, amados, querida irmã, se o Evangelho, se as boas novas de Cristo não for unicamente por amor, se esse fundamento desse Evangelho não for por amor, se nós não fizermos por amor, nem que seja uma gota de amor, estamos no caminho errado. Porque tudo que Jesus fez, aonde ele chegou, quem ele se aproximou, tudo foi feito por amor.
Tudo foi feito por um intenso amor e por uma intensa entrega. O desejo do coração dele nesse momento é que esta mulher entenda, reconheça quem está diante dela, que dádiva é essa que ele tem para lhe entregar. E ele não exige nenhuma mudança de vida como pré-requisito, como exigência, não. Porque depois que ela cresce, por ela ter crido, haveria uma transformação de vida na vida dessa mulher samaritana. Isso me faz lembrar um irmão querido, um irmão muito precioso, em uma igreja o qual eu e a pastora Bárbara nos congregávamos. E sempre que esse irmão chegava, eu sentia uma alegria muito forte quando eu olhava para ele. Sentia uma alegria muito grande no meu coração. E certo dia eu fui na recepção. Quando eu chego na recepção, eu vejo aquela pessoa chegando na porta e dando meia volta e indo embora. E eu reconheço aquele irmão. Eu disse: ei, fulano. Ele virou, parou, disse: você não vai entrar? Ele olhou assim, meio cabisbaixo, virou, veio na minha direção. Ele disse: olha, irmão Ronaldo, eu não venho mais não. Eu não venho mais para a igreja mais não. Eu disse: que é isso, amado? Por quê? Por que você não vem mais? Alguém lhe tratou mal? Distratou o irmão? O que foi que aconteceu? Ele disse: não, é porque eu sou um impossibilitado mesmo. Tem jeito para mim. Todos os dias eu saio para trabalhar. Quando eu chego no meu trabalho, eu escuto uma voz dizendo que eu não sirvo para nada, que eu sou um derrotado. Eu volto para casa e me tranco dentro do quarto. Poxa, aí 2 semanas que isso vem acontecendo e eu não consigo deixar o cigarro. Então eu resolvi que a partir de hoje eu não venho mais. Eu não venho mais para a igreja. Eu disse: querido, amado, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, que você é muito precioso. Que sua vida é muito preciosa para mim. Imagine para Jesus. Imagine para Deus o que você não significa. Você é muito precioso, irmão. Segundo, não é por força e não é por violência. A Escritura Sagrada diz, o Senhor diz que é pelo meu Espírito. Não é por força, nem é por violência. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada de anormal. Não existe nada contra. Não existe nada contra você vir para a igreja. Venha para a igreja. Mesmo você fumando o seu cigarro, venha para a igreja. Eu te digo uma coisa, que nós vamos estar orando juntos. Vamos caminhar juntos. Eu vou estar com você. E vai acontecer que haverá um dia que você vai acordar de madrugada e você vai vomitar só em pensar nesse cigarro. Então, quando isso acontecer, você pegue um maço de cigarro e diga: Senhor, eu a partir de agora, eu me consagro a Ti, de uma vez por todas. E lança o cigarro fora. Isso é mesmo, né, irmão Ronaldo? Disse: vamos entrar. Ele entrou e foi ministrado naquela noite, depois foi embora. Eu e a pastora nos casamos e depois de um tempo, nós recebemos notícia daquele irmão, porque ele é primo da minha sogra. E Deus transformou a vida daquele homem. Deus transformou a vida daquele homem. Exatamente como nós colocamos diante de Deus. Ele disse que acordou certa noite vomitando. E ele lembrou da nossa conversa, jogou o cigarro fora, se consagrou a Deus. E a partir daquele momento ele começou a andar em vitória. Já fazia mais de 30 anos que ele vivia com a mãe dos filhos dele. Ele casou e depois ele foi consagrado a diácono e começou a andar em vitórias, em vitória. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Segundo ponto. A segunda vertente que eu quero compartilhar com você: Deus está falando com você. O primeiro, quebra de paradigma. O segundo, Deus está falando com você. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O que a mulher respondeu? O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos
e o seu gado? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 a 12. Jesus abre mão de sua própria necessidade por entender que aquela mulher que estava diante dele tinha uma necessidade mais profunda. Você está vendo aí? Jesus abre mão da sua necessidade de quê? De beber água naquele momento. Se Jesus pediu água para ela, é porque ele estava cansado e com sede. Mas naquele momento, ele abre mão da sua necessidade por entender que aquela mulher que estava ali diante dele tinha uma necessidade muito mais profunda. E somente o dom de Deus poderia suprir essa necessidade. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja semelhante à situação dessa mulher em partes. Se não é na sua totalidade, mas em partes. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Você tem um valor para Deus. Você é preciosa para Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é um embaixador. Você é uma embaixadora. Você tem um valor para Deus. Porque você está andando de cabeça baixa. Porque você que foi traído, você que foi traída, você que foi deixado para trás, porque você não se levanta. Entende que você tem um Deus que é grandão, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em você, que em mim, que em nós opera. Para que temer? Para que temer? Você precisa triunfar em fé. Você precisa ativar a sua fé. Você precisa ser ousado. Você precisa ser ousada. Mas de uma coisa eu te digo com toda a convicção, que você só encontrará respostas, que você só encontrará a paz que você precisa, que você só encontrará repouso, descanso em Cristo Jesus. E nesta noite Ele te faz um convite. Nesta noite Ele te convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Receba o convite de Jesus nesta noite. Entregue-se, deixe de relutar, deixe de protelar, de procrastinar. Você pode, sim, dizer para Jesus nesta noite que você abre o seu coração para Ele entrar e que você, a partir de hoje, vai viver o melhor dele. Mas interessante é que muitas vezes estamos vivendo uma vida sem alegria, uma vida sem propósito. Não entendemos de fato o que está acontecendo em nossa volta. Por quê? Porque não tenho rompido o indiferentismo social. Porque estou preso a um contexto cultural que vem lá dos meus avós, dos meus bisavós. E eu tenho carregado esse fardo cultural. E tenho dito que não abro mão. E vem geração em geração. E não desperto. Eu quero convidar você para nesta noite você lançar fora, seja o contexto cultural, intelectual ou até mesmo espiritual. Se for espiritual e não estiver Jesus na centralidade, você está na direção errada. O caminho, a verdade, a vida, a salvação, somente nele, por ele, para ele e por meio dele. Aleluia. Então você precisa romper em fé e receber o dom da vida, a salvação eterna.
Essa mulher estava presa culturalmente. Essa mulher estava presa no seu mundo de pecados. Essa mulher estava totalmente sem rumo. Mas interessante, Jesus abre mão da sua necessidade por entender que a necessidade daquela mulher era gritante. Era gritante. Aquela mulher precisava de algo novo. Precisava dar um rumo à sua vida. Precisava dar sentido à sua existência. E não foi diferente conosco. Não foi diferente conosco. Deus o Pai entregou para morrer no seu lugar, no meu lugar, para morrer em nosso lugar. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então ninguém tira a minha vida. Eu a dou a minha vida por amor a você. Eu entreguei a minha vida por amor à sua vida. Aleluia. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Agora interessante, a fala dela vai em 3 direções. Primeiro, ela apresenta a impossibilidade segundo a sua ótica. Eu vejo o que ela diz. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva que o Senhor está falando? Veja que ela colocou impossibilidade. Isso é impossível o Senhor fazer. Vai cavar até sair água purificada? Segundo, ela coloca o seu conhecimento acima de Jesus. Primeiro ela mostra a impossibilidade, depois ela coloca o seu conhecimento intelectual, cultural, acima de Jesus. Veja, por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Tá vendo? Ela coloca o conhecimento dela, ideológico e cultural, acima de Jesus, quando ela diz: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Terceiro, ela está presa ao passado. Veja, Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Amado, dessa mesma forma, nessa mesma linha, nessa mesma direção, existem muitas pessoas que colocam a impossibilidade diante de Deus, que muitas vezes não vigiam e desobedecem. Por exemplo, quando eu julgo o meu irmão, o que é que está acontecendo? Eu estou me colocando na posição de juiz. Eu estou me colocando na posição do próprio Deus. Estou me colocando acima dele. O que tem de gente, e pasmem, o que tem de irmãos dentro da igreja, não estou falando nem lá fora não, estou falando dentro, que estão presos ao passado, que não se perdoa. Deus já os perdoou, mas elas não se perdoam. Eles se acham impossibilitados de fazer qualquer coisa. Eles não têm perseverança, eles não têm equilíbrio, eles não têm coragem de ir à frente. Eles desistem facilmente. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Creio eu que neste momento a mulher se encontrava extasiada, querendo entender como seria possível Jesus estar de posse desta água sem qualquer esforço. Será que esse rabi estaria pretendendo evocar, chamar para fora o que Jacó só conseguira com muito trabalho? Ele realmente é maior do que Jacó se ele fizer isso. Essa mulher ficou totalmente extasiada, pensando como Jesus iria conseguir
esta água. Conclusão. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Você nota que a ótica dessa mulher samaritana enxergar o seu contexto de vida se diferencia da ótica de Jesus. Você entendeu? A ótica que ela estava enxergando, o contexto de vida, o diálogo que ela estava tendo com Cristo, é totalmente diferenciado da ótica do Messias, do Cristo. Ela pede a água para Jesus com a intenção de facilitar sua vida. Olha o que ela diz, ó. Senhor, eu quero essa água. Eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É como se você dissesse: eu quero Jesus. Eu quero para resolver meus problemas financeiros, para que eu possa pagar todas as minhas contas, para que eu possa adquirir minha casa própria, para que eu possa comprar um carrinho melhor, para que eu possa vestir as melhores roupas, para que eu possa dar do bom e do melhor para a minha família e para que eu possa fazer o que eu sempre quis, viajar pelo mundo afora. Eu quero Jesus. Que mal há nisso? Não existe nenhum mal nisso. Porém, o foco, a intenção está errada. Eu não tenho que querer Jesus para resolver minhas pendências pessoais. Eu não tenho que querer Jesus porque eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Porque eu não tenho onde morar, porque eu não tenho um carro bom, porque eu não tenho isso e aquilo. Não, eu tenho que querer estar com Jesus por entender que Ele é o meu Salvador, que Ele entregou sua vida por amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí sim, quando eu entendo o valor, a excelência desse Cristo, desse Deus maravilhoso que está acima de toda filosofia, esse Deus que me ama, esse Deus que cuida de mim, esse Deus que se doa por mim. Ah, querido, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As coisas é consequência, as coisas é resultado daquilo que eu faço com excelência, com total desprendimento. Aí sim, possa ser que haverá dias que eu não tenha algo, mas eu sei que em nada, Ele me faltará. Mas eu não posso colocar o meu coração, a intenção do meu coração, nas coisas que Deus possa vir a me oferecer, a me proporcionar. Não é isso. O Evangelho não é isso. No dia 1º de setembro do ano 2000, Jesus me tirou da pedra do crack, da cocaína. Eu estava com alto índice de suicídio, eu estava depressivo, a minha vida não existia mais, eu não tinha mais voz, as minhas cordas vocais estavam comprometidas, eu tinha um cisto na minha borda vocal esquerda. E no dia 1º de setembro do ano 2000, Jesus me resgatou, Jesus me libertou, Jesus trocou as minhas vestes, Jesus mudou o meu cântico, Jesus fez por mim o que eu não poderia fazer. Agora, o melhor que Jesus fez na minha vida foi me tirar do crack, da cocaína, da prostituição e me devolver a voz? Não, amado. Definitivamente não. Mas o que Ele fez de mais precioso por mim foi ter morrido no meu lugar. Foi me dar a vida eterna. Foi transformar o meu estilo de vida. E todos os dias, durante 20 anos, todos os dias, ininterruptamente, quando eu acordo, eu decido a querer continuar, a querer estar debaixo da sombra do Onipotente, a querer me humilhar, a me negar, pegar a minha cruz e segui-lo, a dizer para Ele todos os dias,
durante esses 20 anos: Jesus, eis-me aqui, ó Deus maravilhoso, não desista de mim, porque sem ti eu não sei viver. Porque não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem Cristo. Existe um faz de conta. Existe, sim, momentos efêmeros que o mundo dá com a mão e tira com as duas. Mas em Cristo não. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. O dom de Deus é para a vida interior. Todas as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós queremos para a sobrevivência, se é que estamos pedindo bem, como pedimos bem, essas coisas vêm. Mas a primeira coisa é o dom da vida, que é para o interior. E estas coisas são para o posterior. É consequente. É resultado de uma vida regada de fé e obediência, e não de uma vida arregalada de prazeres efêmeros. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16 a 19. Antes da mulher samaritana poder receber o dom da água viva, ela teria que compreender o quão desesperadamente ela precisava dela. O dom era para a vida interior, no caso dela, que se encontrava totalmente vazia. E para terminar, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, para a mulher samaritana, Jesus era apenas um judeu no início daquela conversa. Segundo, depois Jesus era merecedor do título de Senhor. E terceiro, agora ela se encontrava diante de um profeta. Você entendeu? Quando Jesus pede água para ela e dá-se início um diálogo, dá-se início uma conversa, Jesus não passava de um mero judeu. Depois, ela entende, ela dá mais um crédito a Jesus. Ela entende que ele poderia ser chamado de Senhor. E terceiro, ela percebe que quem está diante dela, naquele momento, era um profeta. Mas Jesus continua e diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 a 26. Quando a mulher deixou seu cântaro num canto, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amado, como vai você? Como vai seu coração? Como Jesus pode ajudar você? O que você tem sentido diante desse caos que se encontra instalado em todo o planeta? Como você se encontra? Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Deus está indo na tua direção. Deus está indo. Jesus está indo na tua direção. O agir invisível de Deus está indo na tua direção. Aquieta-te, porque o Senhor te ama, Jesus te ama e você é precioso, é preciosa para o Senhor. Um triunfo espiritual. Aleluia.